Curso de PHP, aula 42. Continuando com o CRUD, agora nós vamos partir para o que hoje é chamado de roteamento de ações. Todas aquelas ações que eu coloquei em permissões, lá no JSON, elas serão escolhidas por uma estrutura switch case dentro do programa. Porque nós escolhemos a estrutura única, porque você fica com uma única script e você pode colocar particularidades dentro dela. Se alguma coisa fugir demais daquilo que nós conhecemos como formulários que adicionam registro, editam, listam, né, e deletam, tá? Bem, então esse termo roteamento, né, ficou muito frequente depois do advento do Node.js, né? Não estou adotando aqui, nem adotei durante esses últimos anos, porque depende de intervenção de gente do suporte toda vez que cai um serviço ou eles colocam uma nova regra no firewall e, sem querer, eles fecham uma das portas de um dos serviços rodando em Node.js, porque eles rodam no servidor, tá? Então, como a turma toda não está informada, né, empresas grandes é dividido suporte, desenvolvimento, web e teleprocessamento, e a rotatividade do pessoal é muito grande, eles não se lembram de regras, não se preocupam às vezes em bloquear uma porta que serve a um serviço Node.js de alguma aplicação, tá? Então aqui, vou apresentar aqui para vocês a script, né? Cabeçalho, mesma coisa de antes. E aqui vou explicar uma estrutura switch. Então vamos lá. Vamos executar essa script apenas ela peladinha. Pronto. Ela apenas exibiu cabeçalho. Por quê? Vamos ver por estrutura para depois ver o código. Quando a gente executa esse tipo de script que tem roteamento, né, nesse modelo único, o que acontece? A gente envia a ação. Estão vendo aqui? Action igual a add. Esse action não tem nada a ver com o action de form que está lá dentro, tá? Tem nada a ver. Eu apenas usei a mesma variável para ficar uniforme em termos de conceitos, tá? E eu disse que a ação é add, tá? Bem, então, executando sem nada, ele apenas carrega isto aqui, tá? Essa grande estrutura, tá? E aqui dentro eu detecto, tá? Eu detecto a ação através da coleção $_get, que contém todas as variáveis que são enviadas como parâmetros na URL, tá? Então aqui dentro eu pego a ação e eu vou escolher aqui com o comando switch. Aqui estou detalhando só ele. Estou fazendo grande para vocês verem. Estou fazendo cada um em um slide para produzir na mente de vocês etapas e gravação de contexto, tá? Então, a estrutura switch, né, vai do início ao fim de todas as ações possíveis e capta aqui, ó, aquela variável action, tá? Recebeu o action da URL. Então, uma coisa é o parâmetro da URL, usei mesmo o nome como variável aqui só para manter a uniformidade e a pessoa associar. Então, é com esta action que ele vai escolher, caso seja tal, caso seja tal. Então,
Se for add, ele vai entrar em um determinado trecho do programa que vai daqui até aqui, até ele encontrar uma outra ação, tá? Aí, ao final da action, eu preciso ter um break, tá? Você só precisa ter contextos PHP. O resto, entre uma coisa e outra, você pode ter processamento de HTML. Não tem problema nenhum, tá? O PHP aqui é que está fazendo o roteamento, tá? Então, aqui eu tenho uma outra ação, outro case do switch, que seria o add save, e vou ter todos os outros. Mas agora nós estamos entrando apenas no conceito daqui do add e do seu add save, tá? Então, no final, nós temos isso aqui, ó. O action pega a ação, e esta ação, ó, a ação veio por aqui, e esta ação é processada, roteada pelo switch lá dentro. Aí fala assim, é add, então eu vou entrar aqui. Então, vamos fazer essa chamada aqui em cima. Eu estou acrescentando interrogação, action, ou action, igual a add. Agora sim, ele vai mostrar alguma coisa, porque ele entrou no corpo. Entrou no corpo lá da script, que corresponde ao add, ou seja, daqui até aqui, esse breakzinho. Estão vendo aqui, ó? Eu ampliei, eu dei zoom aqui, tá? Então, aí ele percorre um pedaço. Se eu der add save, vejam o formulário aqui, ó. O formulário vai disparar a ação add save. Por enquanto eu estou dando só linhas genéricas, tá? A ação add save só tem um eco, salvando. Vamos então preencher de dados. Dá alguma coisa para ele processar. Hora da manhã 0800. Hora de saída meio-dia. Hora de entrada da tarde 14 horas. E hora de saída, ele fez meia hora de extra, 18h30. Isso é um controle de pontos, tá? Aí aqui eu boto algum texto, tal. Aí eu gravo a ação deste form, é o quê? Um add save. Então, vamos lá. Gravar realmente. Vou ampliar aqui, para vocês verem. Não tem cortes no vídeo. Vamos colocar nova página. Colar. Acho que já está dando para vocês verem, né? Mas como eu sou camarada, vou dar, se eu dou para CG30, vamos dar 28. Aí, ó. Então, vocês estão vendo a ação executada. Vamos colocar 26. Vamos colocar 24 para caber numa linha só. Pronto. Tá? Então, vejam. Action, meu parâmetro. Aqui, ó. Agora contém o quê? O add save do form. Então, eu posso fazer N movimentos. Gente, essa script pode ficar rica em outras ações. Vamos supor que isso aqui fosse um cadastro de notas fiscais, né? Eu poderia ter uma ação lá, calcular imposto. Então, calque impost. Pronto. Tá? Que faria esse cálculo, eu colocaria lá na estrutura do switch case. Tá? Então, agora, tudo aquilo que eu coloquei lá, solto, num form, que não tinha escolha de ação, nos exemplos anteriores, até o PDE 010, está contido aqui na nossa ação add.
e vem até este break, tá? Não importa o tanto de HTML que você tenha, ou outras interrompidas aqui de PHP, ó, ele foi interrompido aqui, né? Voltou para o contexto HTML, tá? Acabou o contexto HTML, voltou para o contexto PHP. Em algum lugar no contexto PHP, ao fim do processamento, onde a gente quiser delimitar a ação add, a gente coloca um break. Da mesma forma, no add save, como ele só tem um eco salvando, eu boto break. Portanto, vocês sabem que na próxima aula, né, nas próximas, nós vamos manipular, né, a ação de salvamento, tá? Nós vamos manipular a ação de salvamento. E aqui vocês devem ter percebido que nós estamos começando. Agora vamos partir para outro contexto, tá? Estamos começando o teste da presença ou não do select, que vai definir, né, um select. Por quê? Vamos voltar para a ação add aqui. Tá? Vocês estão vendo que eu quero colocar um select em algum lugar aqui. Vamos supor, entrada, hora de entrada da manhã, porque eu quero restringir ele a janelas, tá? 7h30, 8 horas e 8h30, que é o máximo que ele pode, tá? Tem muito disso em sistemas de apropriação de ponto, né? No RH das empresas, tá? Eles não deixam muito solto, não. Então, não sei se vocês se lembram da estrutura JSON, tem isso aqui, ó. Lá tem um objeto cele com esses horários. Então, vamos abrir aqui a estrutura JSON para que vocês relembrem isso, que eu não sei se vocês estão ouvindo desde o início, né, das aulas ou se pegaram aqui. Seria bom pegar desde a primeira aula de CRUD, tá? Então, o campo 3, hora de entrada da manhã, ele tem uma estrutura cele aqui. Como que eu estou detectando isso agora dentro da script? Vamos explicar detalhadamente. Então, vamos lá. Aqui na estrutura, existem campos que não têm cele, né, a maior parte deles, né? E uma exceção que tem o campo cele. Qual que é o critério de linguagem para a gente fazer esse teste dentro de um JSON? Olha só, nós temos 2 níveis de dificuldade, né? Testar a presença de variável, ainda não sabemos fazer isso. E ainda, como fazer a presença de que em formato misterioso que está uma variável dentro do JSON, né? Vocês têm sorte que esse canal está cheio de coisa de JSON, né? Então, vamos ver na script, tá? Este é o trecho que trata disso, correto? Aqui eu fiz algumas conferências, até comentei, tá? Então, eu mando imprimir, ó, se is7, um parâmetro que pode ou não estar, né? Se eu não tenho garantia de que ele está, né, eu não posso fazer o teste de vazio, tá? If valor pegou todos os campos, né? Aliás, valor está sendo rodado como cada linha de todos os campos. Todos os campos estão no array $ARR. Isso vocês veem em aulas anteriores, tá? Bem, então valor é uma linha. Então, um campo da linha seria cele. Lá no JSON, cele é um dos campos da linha 3, de uma linha em particular, né? Então, eu faço o teste com o is7 no valor 7. Existe essa propriedade? A valor cele, não, a propriedade cele
da linha valor, se ela for diferente de false, tá? É assim que deve ser feito o teste, tá? E não igual a true. Eu mando imprimir, tá? O valor CL. E vejam que ele apareceu, né? Qualquer coisa que seja impressa sem tags, enquanto você está imprimindo conteúdo HTML, aparece ou antes ou depois de todo o conteúdo HTML. Aqui apareceu antes, ó. Vocês têm que ter olho para perceber aqui, ó. Vamos ampliar aqui. Apareceu o nosso objeto, então tá na mão. A gente sabe testar a existência e sabe imprimir o conteúdo, tá? E é isto que nós faremos no próximo exemplo, né? Fazer aparecer em hora de entrada da manhã a caixinha aqui de seleção. Então, eu não vou dar isso agora para a aula não ficar muito extensa, muito cheia de conteúdo e vocês desistirem, tá? Então, isso fica para a próxima aula. Mas, guardem na mente que já sabemos testar a presença de um conteúdo dentro de uma estrutura JSON, e uma das grandes vantagens da estrutura JSON é que ela é igual XML. Cada propriedade pode ser diferente da outra. Então, cada campo aqui, ó, no nosso formulário pode ser diferente do outro. Ter estruturas a mais, ter campos a menos, etc. e tal. Algumas coisas que são uniformes são esses campos aqui. Nome, label, tamanho total, tipo e esse code user que ainda vamos explicar. Então, muito obrigado pela sua paciência e atenção. Esse é o final da nossa aula 42.